sejam bem-vindos ao Diálogos Autênticos, um podcast para chamar de seu. Aqui nós vamos ter um bate-papo descontraído sobre temas difíceis da vida, como relacionamentos, conflitos familiares, gestão financeira e carreira. Meu nome é Laila, eu sou advogada especialista no direito das famílias e você pode me encontrar nas redes sociais sob o @LailaProcope. Você também pode encontrar esse podcast nas plataformas de podcast com o nome Diálogos Autênticos. E compondo esse podcast comigo, temos 3 especialistas. Uma planejadora financeira, uma psicóloga e residente em psiquiatria. Olá, eu sou Raiza Torres, sou planejadora financeira e estamos aqui para discutir essas diversas áreas para facilitar a sua vida. Você pode me encontrar nas redes sociais como Raiza L. Torres. Olá, eu sou a Lilian de Bernardi, eu sou psicóloga clínica e você pode me encontrar no @Lilian de Bernardi. Eu sou Ana Gabriela Pettinelli, médica, residente de psiquiatria e você pode me encontrar no @Ana Gabriela Pettinelli. Gente, vamos lá então. No nosso último bate-papo, a gente falou um pouquinho dos temas que a gente vai abordar, né? Especialmente voltado para essa questão de família. Mas hoje a gente já vai ter um foco aqui, tô colando da pauta, que é como identificar a crise e os seus motivos. E aqui, assim, eu já adianto, como advogada, eu vejo muito problema relacionado à parte financeira, muito problema relacionado àquela parte da comunicação que a gente falou no nosso último episódio. E muito problema relacionado à falta de combinados nesse relacionamento. Lilian, você pode falar pra gente como que é a sua prática nessa parte? Então, as crises nos relacionamentos, elas acontecem aí de diversas formas, né? Hoje chegam muito pra gente no consultório, as pessoas ali muito sensibilizadas, com muitas dificuldades, às vezes, né, de identificarem mesmo que estão em crise. Então, assim, são vários os fatores, né, que geram crises, especificamente no relacionamento, né? E a gente pode pontuar alguns deles aí, né? As pessoas, às vezes, que já têm uns sintomas, né, de ansiedade ou de depressão, isso desencadeia crises nos relacionamentos. Pessoas que estão com dificuldades no trabalho, pessoas que estão com dificuldades financeiras, né? Os problemas financeiros desencadeiam crises também nos relacionamentos. Pessoas que têm ou tiveram algum trauma, algum abuso, né? Alguma dificuldade nesse sentido, também pode ter aí um motivo, né? Um fator desencadeante para crises no relacionamento. Então, assim, são esses tipos que chegam muito pra gente no consultório hoje, de pessoas com esse tipo de dificuldade. Lilian, até aproveitando isso que você falou sobre questão do trabalho, hoje se fala muito. Quando eu tô no meu trabalho, eu vou deixar a casa pra fora. Quando eu tô em casa, o trabalho fica fora. Você acha que tem como fazer essa separação? É difícil, né? É claro que quando a gente está com foco no trabalho, às vezes ali tão envolvido com alguma atividade ou com alguma questão mesmo do trabalho, a gente está envolvido naquele momento. Mas é muito difícil você separar mesmo, né? Olha, o meu problema em casa ficou em casa. Então, às vezes, a gente vem com uma falta de concentração, a gente vem com algum outro tipo de dificuldade que vai impactar ali no meu dia a dia. O meu humor não vai ser o mesmo naquele momento, né? Naquele dia. Então, é difícil, assim, você separar. É possível você conciliar, né? Em alguns momentos, se concentrar em alguma coisa e deixar o outro problema para resolver depois. Mas é complicado, assim, você separar completamente. É porque as pessoas às vezes esquecem, né? Que a gente tá falando de situações diferentes, em que você modula comportamento, mas que é uma pessoa só. Uhum. E aí, geralmente, as pessoas chegam, na verdade, no consultório em outro ponto. É assim, a minha vida tá um caos, tá tudo ruim. Meu relacionamento tá ruim, minha criação dos filhos tá ruim, meu trabalho tá ruim, tudo tá ruim. Mas aí fica sempre aquela pergunta, acho que é a primeira pergunta que a gente acaba fazendo no consultório. Tá, quando que isso começou? De onde isso veio? E aí, às vezes, a gente tem que sentar e fazer o exercício, né? E às vezes com o paciente, e é uma coisa que eu falo muito. Vamos sentar e fazer esse exercício. Vamos lá. Como é que tá a sua vida pessoal no sentido de relação familiar? Como tá a sua relação com o cônjuge? Você tem libido? Como tá a sua libido? Ela tá bem, tá ruim, tá como?
Como que tá a sua relação no trabalho? Como que tá a sua relação com você mesmo? Você consegue gerenciar isso tudo? E a gente vê muito isso assim, tá tudo ruim. Pera, o quê? Tá impactando em tudo, mas onde isso começou? E as pessoas não conseguem olhar, às vezes, e definir essa diferença, de onde cada coisa começou. E aí o exercício é exatamente esse. Senta e escreve cada tópico da sua vida, aonde está cada questão. E é exatamente o que eu sempre entro com os meus clientes, assim, né? Porque geralmente as pessoas vêm, eu não tenho organização, não consigo. Tá, mas peraí, você já parou pra olhar pra sua vida financeira? E é exatamente o que você tá falando, Ana. Porque, assim, é olhar pra gente, é olhar pra aquele problema e escrever. E as finanças são exatamente desse jeito. A gente precisa escrever cada gasto, tudo que está sendo gasto ali naquele momento para ver, opa, peraí, isso aqui tá exagerado, vamos dar uma diminuída, vamos dar uma cortada, porque isso aqui tá errado. E é literalmente olhar para o problema para poder a gente identificar onde que a gente pode melhorar. E a gente tem essa dificuldade de olhar para os nossos problemas, né, o que tá ali causando aquele desconforto, e aí a gente não consegue resolver, porque a gente quer fugir daquele problema ali. E aí, né, tem inclusive um estudo de 2005 que traz muito isso, a avaliação desses transtornos mentais comuns, que é o que chega pra gente. Eu não tô dormindo, eu não tô conseguindo comer, ou eu tô comendo demais, descontando tudo na comida, ou eu tô ansioso demais, ou eu não vejo mais graça em nada, e aí a gente pensa talvez num quadro depressivo provável ali. E aí, tem um estudo que correlaciona, né, essa relação ali, muito com a vida familiar, com a vida doméstica, e traz muito isso. A sua desorganização ali, no quesito de divisão de tarefas, no quesito desse processo de relação familiar, isso muda completamente a incidência, inclusive, desses transtornos. O estudo, né, foca mais, vê uma diferença maior ali em mulheres, enquanto a população geral tem uma média ali em torno de 20 e poucos, 30% de transtornos mentais comuns, né? As mulheres, geralmente, que têm alguém que cuida da casa, por exemplo, uma pessoa remunerada para fazer esse cuidado, que é uma das funções ali, né, que organiza esse processo, essa relação familiar, acabam tendo uma taxa ali de transtornos mentais comuns em torno de 28%. As mulheres que não têm ou que contam geralmente só com o suporte de um homem, né, quando é só o casal, e geralmente porque isso é mal dividido, se não é conversado, essa taxa de transtornos mentais comuns varia entre 46,9% e 47,1%. Pois é, e é engraçado vocês falarem isso, porque aqui tudo está muito na ideia de temos que olhar para o problema. E se você está pensando, eu vou fugir de olhar para esse problema, vou procurar uma advogada e vou fazer meu divórcio, eu sinto te informar que não vai funcionar dessa forma. A primeira coisa que vai acontecer quando você chegar no meu escritório é listar todos os bens que vocês têm, listar todas as dívidas que você tem, ver o tanto que entra de dinheiro no mês vindo de cada um, ver quais são os principais conflitos que vocês têm enquanto família, porque isso é fundamental para a gente tratar a estratégia dentro do processo, inclusive. Então, por exemplo, se a gente está tendo ali um conflito com a criação dos filhos, não adianta você não olhar para isso, porque a gente vai ter que falar de guarda no processo. Se você está tendo um problema com a gestão financeira, não adianta não olhar para isso, porque a gente vai ter que fazer a partilha. E na partilha, as dívidas são divididas. As dívidas são partilhadas. Não adianta você ignorar, porque no processo, gente, tudo fica aberto. Especialmente se você não tiver um acordo. Se for um processo que vai ali para o litígio, que vai ter a discussão, todas as suas contas bancárias vão ser abertas, todos os seus investimentos vão ser abertos. A outra parte, seu cônjuge, vai colocar ali no processo as questões da família. E muitas vezes vem coisas pesadas como, por exemplo, a gente já não transava há 1 ano, na verdade a gente já estava separado, para tentar fugir ali de uma partilha dos bens naquele momento. Então, não adianta tentar fugir. Inclusive, agora que eu falei dessa questão sexual, é uma coisa que acontece muito no consultório. E as pessoas viram pra mim e falam isso, eu não tenho mais relação sexual com meu parceiro. Já, às vezes eu procuro e tem, mas é aquela coisa mais ou menos. E eu queria saber, especialmente de vocês, Ana
e Lilian, que são da área da saúde mental, vocês acham que dentro do relacionamento é importante essa manutenção da vida sexual? Ou vocês acreditam que tem como ali você ter um bom relacionamento onde não exista vida sexual em nenhuma espécie? As pessoas geralmente pensam em vida sexual pensando em coito. As pessoas entram num quarto e tem uma relação sexual ali, do que a gente tem como senso comum de relação sexual. Vida sexual não é só isso. Vida sexual passa muito além disso. Vida sexual tem a ver com acordar de manhã e ter ali, né, um contato. A vida sexual passa por se olhar no espelho e se enxergar. Vida sexual passa por uma quantidade gigantesca de coisas durante o dia. Passa sobre se sentir bem com você mesmo. Passa por você conseguir, às vezes, entrar nesse processo de olhar para você e para o outro, né? E que é a definição ali, né, de libido, é uma definição de investimento de energia, digamos assim, de maneira bem resumida, para poder viver aquele processo. E aí, assim, tem como não ter, de fato, né, esse processo de, a gente não tinha relação sexual especificamente. Tem. Isso vai funcionar? Provavelmente não. Mas a questão é, relacionamento vem, né, a origem da palavra é do latim, que significa troca. Se não há troca, se não há uma troca nivelada, não há um relacionamento. E na relação sexual, né, como a gente estava trazendo, é onde você cria conexões com seu parceiro, é onde você cria intimidade com seu parceiro, liberdade com seu parceiro, né? E essa troca da relação, ela é fundamental para que o relacionamento se mantenha equilibrado, estável, prazeroso, né? Então, simplesmente fazer o ato sexual, como a Ana colocou, acontece, tem pessoas que vivem só disso? Sim. Mas manter um relacionamento com relações sexuais saudáveis vai muito além disso, né? Então, vai aí muito da criação de conexões, intimidade, liberdade, e é bem mais profundo do que o ato em si. Né? Tem mais relação com intimidade e sexualidade do que com sexo. Sim, exato. Né? E assim, a outra questão, eu tinha até falado, é muito a parte financeira. Chega também e fala... Eu até mandei pra você esses dias, né, Raiza, um comentário numa postagem do Instagram que foi, o que eu faço quando o meu relacionamento é maravilhoso, eu tenho química, eu tenho conexão emocional, mas a gente briga por causa de dinheiro. Porque não conversam, né? Não tem ali aquela intimidade para falar, inclusive, do financeiro, né? Para resolver esses problemas relacionados à vida financeira. Porque é isso, a gente que tá num relacionamento, a gente precisa confiar e ter essa relação ali muito clara com o nosso parceiro, né? Com o parceiro, porque é uma coisa que pode e que destrói o relacionamento. No nosso episódio anterior, você falou que é uma das terceiras causas de divórcio, né? A terceira causa de divórcio. Eu andei dando uma olhada, 60% dos divórcios, quase 60%, relacionado à vida financeira. A conflitos financeiros chega ao divórcio. Então, assim, antes de chegar no divórcio, vamos conversar, muitas vezes, né, assim, é mais difícil o homem se abrir para a mulher. Tá numa dificuldade ali, de administrar a renda familiar ali, e não se abre para não fazer a esposa sofrer com aquela situação ali. E aquilo acaba destruindo o relacionamento, porque tanto nas horas boas, mas nas horas difíceis também, o casal tem que se apoiar. Sim. E tem que estar ali para estar junto do outro e conversar para que aquilo seja resolvido em conjunto. E não deixar passar. E muitas vezes, Raiza, eu tô pensando aqui nisso que você falou, quão profundo é isso, porque às vezes antes do casamento, ou mesmo no início do casamento, falta uma coisa que é alinhamento de expectativas. As pessoas não alinham as expectativas antes, sabe? Não conversam sobre vida financeira, sobre dinheiro, sobre sonhos, sobre planejamento, o que nós vamos construir a partir de uma vida juntos, né? O que eu planejo e o que você planeja,
né? E o que nós vamos planejar juntos. Então, esse alinhamento de expectativas, ele acaba sendo uma falta grande, né? E que contribui muito para as crises nos relacionamentos. E acaba trazendo uma frustração. E aí, dessa frustração, pode acarretar no gasto excessivo de dinheiro. E aí, entra na crise, né, financeira ali. Pô, meu dinheiro não tá dando mais. Mas por quê? Porque eu tô compensando dessa desordem aqui, né, que não foi... não foi criada ali desde o início para compensar aqui o que eu tô tendo de falta, né? O que eu tô tendo de... Sim, e assim, às vezes as pessoas acham que, né, não, agora eu já tô num relacionamento e algumas coisas me incomodam, eu já falei, eu já né, me estressei ali, ou eu já falei sobre isso. Não é falei sobre isso. É assim, você sentou e teve uma conversa, olha, a minha expectativa é que isso aconteça. A minha expectativa é que você, por exemplo, né, a gente tá num relacionamento, eu espero que você vá para o mercado de trabalho, que você tenha uma profissão, a gente precisa, para a gente realizar essa lista de sonhos que a gente tem, quanto a gente tem que ganhar, como que funciona, o que a gente vai guardar, como é que vai fazer, quem vai cuidar das tarefas de casa, e às vezes assim, quem vai chegar e lavar a louça, quem vai chegar e organizar o mínimo ali, sabe? Quem vai olhar a agenda do filho para ver se não tem recado da escola, porque é um negócio que, às vezes é uma coisa que, é uma coisa pequena, só que são várias coisas pequenas. E aí, às vezes, eu tive... Inclusive, essa semana, eu virei para um paciente e falei assim, tá, mas você falou sobre isso? Não, eu já dei dica, Falei, você falou claramente sobre isso? Não. Então, você não conversou. Isso não foi comunicado. Dar dica, explodir, apontar... Isso não é um diálogo. Você precisa falar, escutar e alinhar. Caso contrário, isso não foi comunicado. Tem que ser uma troca, igual você falou. Mas eu queria até voltar para a Raiza, que você falou muito interessante essa questão do estresse, de falar sobre dinheiro. Muitas vezes, quando os casais começam um relacionamento, eles têm rendas diferentes. Um ganha mais, o outro ganha menos, e a gente não tem aqui no Brasil uma cultura de educação financeira. Então, essa noção de quanto eu posso investir no financiamento, no aluguel, com lazer... Você geralmente tem uma estrutura para isso? Você consegue falar, por exemplo, a mulher ganha muito mais do que o homem, você acha que tem que ser meio a meio? E quanto que você acha que pode ser direcionado para cada despesa dessas básicas que a gente tem? Meio a meio é muito complicado, né? Porque para a pessoa que ganha menos, esse meio da despesa da casa pode chegar a 50%, 70% da renda dela. Então, não é o ideal a gente, você vai pagar metade e eu vou ficar com a metade. Não, peraí, eu ganho tantos % a mais que você, então eu posso assumir tantos % a mais que você da despesa da casa, para não pesar para nenhum dos dois lados. Por quê? Fica nessa coisa assim, divide. Não, então a gente vai sair com os amigos, você paga o seu e eu pago o meu. Não, gente, a renda é familiar. Independente se cada um recebe o seu ali separado, o que vai ser gasto em conjunto ali tem que ser acordado desde o início, porque senão vira um problema muito grande. E aí fica aquela situação assim, eu já vivenciei muito isso, assim, de estar com amigos e tal, e aí um paga a sua parte e o outro paga a sua. Fica uma coisa desconfortável. Tudo bem, é um combinado, ok, tá bem acordado, bem conversado, ok, que ótimo que dá certo assim e tudo. Mas quando se junta, quando você começa um relacionamento, o ideal é que vocês alinhem essas expectativas, inclusive vamos juntar as nossas finanças, cada um vai ter um percentual. O que eu sugiro é isso. Cada um tem um percentual para gastar, uma mesada daquela renda ali para gastar com o que quiser, para não ter que dar satisfação para o parceiro do que está gastando, mas a administração do dinheiro tem que ser familiar. Inclusive, quando se tem filhos, é importantíssimo envolver os filhos naquilo ali. Porque o que é prioridade para mim vai ser diferente da prioridade dos meus filhos. Talvez meu filho tenha uma coleção de figurinha que para ele é essencial, que num momento de corte de gastos familiar, para ele não vai ser legal se a gente cortar a despesa ali da compra das figurinhas. Porque para ele aquilo ali é importante. Então, até isso a gente tem que discutir, conversar em família para ver onde a gente pode ajustar para que não seja um problema muito grande. Relacionado ao financiamento, né? A gente tem
o hábito, assim, o brasileiro tem isso de costume, como vou casar, vou entrar num financiamento. E não calcula, não faz cálculo. Só pensa assim, cabe no meu orçamento essa prestação. Então, eu vou pagar, vai ser meu, não vou estar pagando aluguel, mas esquece de fazer o cálculo do final. Qual o tamanho dessa dívida que você está concluindo logo no início do seu relacionamento. O que pode ser uma causa também de uma briga, um conflito ali, porque a gente vai deixar de realizar sonhos porque você tem aquela obrigação ali que talvez vai ser um percentual alto no seu orçamento também. E é bom sempre considerar, gente, ninguém casa para separar. Mas às vezes a gente separa. Se separar, você consegue pagar isso? Você vai conseguir? Porque vai dividir essa despesa, né? Aquilo que eu falei no último episódio. Vão separar os núcleos e você vai ter aquele valor ali para pagar. Como que vai ser isso? Isso tem que ser pensado. E já fica a dica para você, tá? Que tá querendo casar. Vamos fazer um planejamento com a Raiz e colocar isso no seu pacto antinupcial. Porque fica tudo acertado. Não tem frase sem ponto ali, né? Mas vamos assim, eu entro nessa parte financeira e eu fico empolgada, porque chega muito, às vezes a pessoa chega pra mim com os cabelos em pé, sem saber como que vai se organizar financeiramente, porque, mas quando eu fiz o financiamento, eu tava contando com a renda do outro, tá, mas e se o outro tivesse falecido? Agora foi uma separação, mas e aí? Isso tem que ser planejado, isso tem que ser pensado, né? Mas assim, e ainda tem aquela parte emocional. Vou direcionar agora para você, Lilian, sobre a criação dos filhos. É uma das coisas também que gera muito conflito. Por exemplo, uma das pessoas é mais conservadora, a outra é mais aberta. Como que a gente pode combinar essa expectativa de ter filhos ou não ter filhos? Muitas vezes eu vejo, inclusive, mulheres que têm filhos só por pressão. E às vezes ficam ali insatisfeitas com a maternidade, né? E é uma coisa que tem que ser pensada, até onde você pode ir. Como fazer essa gestão antes do casamento, sobre quero, não quero, como que a gente vai educar, como que vai ser esse caminho? Bom, primeira coisa é você entender os seus desejos, né? Então, o autoconhecimento, ele é fundamental por isso. Porque você entende as suas emoções, você entende comportamentos, você entende desejos, você entende o que eu quero, o que eu não quero, o que eu estou disposta a viver, o que eu não estou disposto a viver, né? Então, nessa escolha, né, você precisa alinhar e conversar. Quero ter um filho, não quero ter um filho. Se vamos decidir ter um filho, como vamos fazer? Porque, assim, num relacionamento entre duas pessoas, a gente sabe, né? Vem as duas de criações, muitas vezes, totalmente diferentes, de culturas diferentes, hábitos diferentes. E aí, realmente, cada um quer criar de um jeito. Se cada um quiser mandar mais do que o outro, não vai funcionar. Então, é preciso que haja alinhamento, mais uma vez. Alinhamento de expectativas, conversa, diálogo. Por quê? Muitas vezes eu acho que fazer de uma determinada forma é melhor. Mas eu já ouvi o meu parceiro, ele concorda comigo, né? Ele tem uma maneira, talvez, melhor para que a gente resolva aquela situação naquele determinado momento, né? Eu estou disposta a abrir mão da minha verdade, né? Porque muitas vezes é isso, a pessoa acha que aquela verdade é verdade absoluta, né? E que só ela está certa. Então, e aí vem as brigas, né? Porque só eu tô certo, então eu não posso nem ouvir o outro. Porque como assim que o outro vai estar certo, né? Então, tudo começa do autoconhecimento, né? Eu me conheço, eu entendo, eu sei que às vezes o meu comportamento para determinadas situações é mais explosivo. Então, quem sabe que eu posso deixar o meu parceiro agir nessa situação em que eu sei que eu vou explodir, né? Então, por que não deixar o meu parceiro agir? Então, eu acho que tudo vai disso, sabe? Do autoconhecimento, do alinhamento das expectativas, do abrir mão e flexibilizar em certos momentos, né? Para que eu não fique nessa situação, né? De verdade absoluta, de só eu que sei e de só eu que sei resolver isso aqui. Sim, tô até seguindo a pauta aqui, gente. Eu sou advogada, eu gosto de estrutura, então eu vou sempre acompanhar a pauta, tá? Já vou esclarecer isso. A gente tem esse conflito. Existe uma solução? Isso tá aqui. E outro ponto. Tá, tô aqui me conhecendo, tô aqui fazendo planejamento. Eu quero salvar esse relacionamento? E aí eu já vou até falar. Para mim, a solução que tem para conflito no relacionamento é pensar antes desse conflito existir. Você vai sentar, você vai estabelecer as regras. Por exemplo, eu falo muito do pacto antinupcial, porque isso pode sim salvar seu casamento. Muita gente pensa que, por exemplo, se tiver ali a divisão de bens, separou,
tem que ser ou meio a meio, divide para cada um, que seria ali a comunhão parcial, ou nada, que é a separação total. E ali também, no meio a meio, entra a comunhão universal que divide. Mas isso não é verdade. Você pode escolher no seu pacto antinupcial, por exemplo, que com 1 ano de casamento, é uma separação total, mas com 1 ano, a outra parte vai ter uma indenização correspondente a 10% do seu patrimônio. Com 2 anos, vai ser 15%. Se vocês tiverem filhos, isso sobe para 30%. Então, vocês podem estabelecer isso. Vocês podem estabelecer, igual a Ana tinha falado, como que vai ser feita a divisão das tarefas da casa. Vocês vão ter alguém para trabalhar lá? Se não vai ter, quem que vai fazer isso? Essa pessoa vai estar perdendo parte do tempo dela, que ela estaria investindo na carreira, em estudo ali? Ela vai ter uma indenização por isso? Como que isso vai acontecer? Tudo que não é proibido na lei, a gente pode colocar nesse pacto. Criação de filhos, gestão de tarefa, divisão de bens, indenização por alguma coisa. Fica até famosa aquela questão lá da indenização por traição, mas assim, gente, nem sei se é interessante. Porque isso é uma coisa que vai ser discutido lá na frente, se pode aplicar ou não, e não acho que vai aliviar quem foi traído, né? Mas voltando aqui para essa questão do tem como salvar, eu quero salvar, Ana, isso você vê chegar no seu consultório? Nossa, chega muito. E a questão é assim, não, beleza, tudo isso tem que ser planejado antes. Não planejamos. Então esse barco já partiu? Não. Não, esse é o ponto. Dá pra voltar no meio do caos, sentar e começar a reestruturar tudo isso. A solução é mágica? Não, não vai ser em 2 minutos, em 2 horas, em 10 dias. Não vai ser. Mas dá para organizar esse processo, dá para sentar com todo mundo e organizar. Por onde que eu começaria hoje? Terapia. Eu preciso de ajuda. Eu preciso entender o que eu tô sentindo, eu preciso entender o que tá me incomodando, qual que é a fonte do problema. A minha briga é porque economicamente tá ruim? Ou a gente tá atrapalhando a vida econômica porque a gente tá com um problema no relacionamento do casal. Ou não, a questão é porque há uma dificuldade de relacionamento com os filhos. Aonde tá esse problema? Se conhecer e entender onde ele tá, é o primeiro passo para resolver. Então, não há mágica e a gente precisa começar a sentar e pensar sobre isso. Mas assim, quero resolver. Eu acho que o óbvio, né? Sentar. Terapia, planejamento financeiro, ver, né? E aí isso é uma coisa que eu queria ver com você, inclusive, que eu fiquei de te perguntar. Se existe uma forma como o casamento já está lá, a gente casou há 10 anos, tem como voltar, sentar, reorganizar esse documento, fazer tudo isso? Porque, assim, é uma questão, chega pra gente no consultório, às vezes, de assim, tá tudo desorganizado, não tem... E aí as pessoas normalmente fazem isso que você falou mesmo. As pessoas não decidem por elas, e aí a lei vai decidir. É isso, inclusive tem como mudar assim, é muito interessante, porque às vezes a primeira solução que vem à cabeça é divórcio. Mas uma vez eu atuei num caso que o casal estava com o relacionamento todo estruturado, a parte sexual, a parte relacional, a parte financeira, e a primeira coisa que a esposa pontuou pra mim foi: ele não quer se divorciar e eu não confio que ele não vai dilapidar nosso patrimônio. O que eu faço? Então eu vou ter que separar agora pra dividir. E eu expliquei para ela que não, a gente tem a opção de fazer a alteração do regime do casamento. Então, você leva isso para o juiz, você já vai fazer a partilha desses bens, eles vão ser divididos e a partir daquele momento você pode escolher outra coisa. No caso dela, seria a separação total. E aí, a opção que a gente tinha num primeiro momento era, inclusive, eles ficarem em casas separadas. Era no mesmo prédio, assim, porta com porta, mas separado. E é uma solução para esse divórcio. Não precisa ser só divórcio. Por isso que eu falo, no escritório você vai ter que abrir sua vida. Vai ter que colocar lá tudo que está acontecendo, quais são os problemas para a gente poder pensar numa solução. Acabou que no meio dessa conversa aí, eles conseguiram se acertar. E traz o foco justamente para essa questão. Vamos conversar, vamos olhar para o problema e resolver, né? E assim, dá para alterar, mas o melhor é fazer antes. São os diálogos, né? Sempre diálogos, que Sim. é a resolução de qualquer conflito que a gente tenha na vida, né? Então, é trabalhar nisso e ser claro, né, Ana? Igual você falou, é ser objetivo mesmo e falar, olha, isso me incomoda, isso não tá legal, porque a pessoa não é dar dicas, a gente precisa falar, ser direto, porque o outro não tem que entender as dicas que a gente tá dando, não tem que entender o que a gente, né, tá querendo passar. A gente tem que ser claro e falar mesmo. Se a gente vê, depois de tudo isso, que a pessoa não tá disposta, aí a gente pensa
no que pode ser feito, né? E uma coisa interessante também é a gente expressar os nossos sentimentos e dizer ao outro o que a gente sente, sabe? Ao invés de acusar o outro sempre. Você sempre faz isso e tal. Fale, eu me sinto dessa forma quando uma situação desse tipo acontece, né? É diferente de você acusar, né? Outra coisa importante que dá pra gente, às vezes, é reconciliar uma relação, né? Empatia. Né? Se colocar no lugar do outro. Como eu gostaria de ouvir isso que eu estou falando, né? Como eu gostaria de receber isso, né? Então, eu vou acusar dessa forma, eu vou só apontar o dedo para o outro. E eu? Quais são os meus comportamentos? O que eu também estou fazendo com isso, né? Então, isso gera conexões com a outra pessoa. Né? Outra coisa importante para a gente tentar restabelecer uma relação é tentar ter tempo de qualidade um com o outro. Porque muitas vezes os casais não têm tempo. Estão sempre trabalhando, ou estão sempre em casa de mau humor, ou estão sempre discutindo, né? Estão sempre naquela dificuldade. Então, vamos voltar a ter tempo de qualidade? Momentos em que a gente vai, sei lá, sair para jantar ou passar o final de semana em algum lugar, mesmo que não tenha dinheiro. Às vezes, vou sair para fazer uma caminhada, mas nessa caminhada a gente vai conversar sobre nós dois e não sobre os nossos problemas, né? Então, passar a ter tempo de qualidade um com o outro, que muitas vezes isso se perde no meio do relacionamento, né? Com a rotina do dia a dia, com filhos. Então, assim, conexão. Voltar a ter conexão, o que uma vez aconteceu, o que uma vez existiu, o que uma vez levou aqueles dois a se unirem, né? Então, isso é importante também para voltar ou para sair de uma crise ou para recuperar um relacionamento. Exatamente. Num relacionamento, a gente vai ter que fazer negociações. São pessoas diferentes. Isso significa se expressar de forma clara e ouvir o outro também, né? Mas dá para negociar, assim, eu falo, se você está tendo um conflito no seu relacionamento, eu concordo com a Ana. Primeiro, busque a terapia para você se conhecer. Tá ali na dúvida, acho que eu vou me divorciar mesmo. Ok, vamos entender como que isso funciona. Vai entender seus direitos, vai entender o processo, porque um processo de divórcio, ele é profundo, muitas vezes ele é árido, é doído, não é uma coisa para você falar, decidi, é isso agora, acabou. Gente, não funciona. Eu até falei para vocês, às vezes mulheres me procuram no divórcio e elas demoram meses ou até anos para conseguir. E nem sempre é só por causa da parte financeira, que pesa muito, com certeza, mas às vezes é o emocional. Você está ali há anos morando com a pessoa, construindo uma ideia, são expectativas e não é fácil sair essa mudança. Então, assim, é isso que eu falo. Primeiro se entenda, depois entenda as coisas que estão ali em volta. E no caso do casamento, especificamente, divórcio. O que vai dividir? Dívidas, os bens que vocês têm, o que vocês vão ter que continuar pagando. Se tiver filho, como que esse relacionamento vai continuar dali para frente. Isso tudo tem que estar muito bem alinhado antes de você tomar a decisão. Vou me divorciar, porque isso vai te dar mais leveza, inclusive, nessa decisão, né? Que, inclusive, é a pauta que é a segunda. Como lidar com esse momento de vou me divorciar, não vou me divorciar, de uma forma mais leve, ou como fugir desses conflitos familiares. E assim, como lidar, né? Acho que o ponto principal esbarra em duas grandes coisas. Primeiro, você tem que entender os seus sentimentos para você conseguir ser claro com o outro. E eu faço essa pergunta sempre. Você sabe dizer o que você está sentindo? A resposta geralmente é sim, e em sequência a pessoa não consegue. Faz esse exercício em casa. Pensa, eu sei dizer exatamente o que eu estou sentindo agora, exatamente o que eu senti na hora do conflito, e exatamente o que eu senti a hora que eu me senti bem? Faz esse exercício, pensa. Porque a resposta geralmente é não, eu sei o que eu estou sentindo. E aí você fala, então me conta. Não vai, a pessoa não sabe nomear sentimento, porque ninguém ensina isso pra gente, isso não é uma coisa que foi ensinada para as últimas gerações, na verdade, né? É uma coisa que está começando a ser ensinada agora para as crianças e para os adolescentes, mas que a gente não foi ensinado, nenhum de nós sabe de fato fazer isso. E aí, o caminho mais sólido para construir isso é a terapia.
Vocês vão me falar muito de terapia aqui, porque é um caminho sólido para construir autoconhecimento e é de onde vem todo o processo. E a outra coisa é que às vezes as pessoas só chegam nesse ponto, né? De preciso pensar sobre isso, como é que eu vou resolver, ou como é que eu vou evitar um próximo conflito, porque eu tô vivendo numa maré de conflito, quando elas já evoluíram disso, de uma situação, um problema ali, para um transtorno mental. E aí, quando você pensa, por exemplo, em depressão, você pensa basicamente, né? Tem variações e tudo, mas quais são os sintomas principais de uma depressão? Uma pessoa que ou tá sempre muito triste, eu brinco que assim, tá com a tela cinza no olho. Tudo é triste, tudo é ruim, tudo incomoda. Ou então, às vezes, a pessoa consegue até ali, não, se eu vou, eu até sinto, né, vou tranquilo. Mas a pessoa perdeu prazer em coisas que eram muito importantes pra ela antes. Aí eu gostava de sair. Agora eu saio, mas, sabe, não dá, não tem aquele sentimento, aquele brilho. Ah, não, eu gostava de ir pra academia, eu gostava de dançar, isso perde. Isso é o basal. E aí vem alterações, né? De sono, de fome, às vezes com ganho ou perda de peso. Vem alteração ali, né? Essa principal do humor. Vem algumas alterações ali como sentimento de culpa ou irritabilidade. Mas o principal é isso, é perder o brilho no olho por coisas que eram importantes. Ou ser a pessoa que tem tela cinza pro mundo. E antes você não era assim. Ou, às vezes, sintomas ansiosos. A pessoa já tá ali. Ah, não, eu vim porque eu tive uma crise de ansiedade. Pô, o sentimento de palpitação, né? Aquele coração, sentir o coração acelerado, tontura, crise de choro. Coisas que são muito ruins de se viver. E a pessoa, às vezes, só chega quando isso já tá instaurado. E aí, quando chega nesse processo, às vezes ela não consegue nem ir pra terapia. E é aí que entra a medicação. Para dizer assim, não, vamos organizar minimamente o processo químico disso aqui, né? Processo químico do cérebro, para que você consiga organizar a sua vida e daqui a um tempo parar de tomar o remédio se tudo der certo. Mas as pessoas têm que chegar antes disso e conseguir identificar, tipo assim, esse não é o meu normal. Eu preciso ir atrás de ajuda e organizar tudo isso. Pois é. Então é isso, gente. Tá vivendo um momento de crise ali, você não sabe o que você vai fazer. Se organiza emocionalmente. Depois, vai buscar entender os seus direitos. O que é que divide, o que é que não divide, como que fica filhos, eu posso sair de casa. É uma dúvida que muita gente fala, se eu sair de casa eu perco meus direitos? Não. Mas a gente vai trabalhar isso lá nos próximos episódios ainda. Depois, entenda os recursos financeiros que você tem. Porque casamento é amor? É amor. Claro que é amor. Mas a parte financeira é fundamental para a gente viver. E o que eu vejo muito? Às vezes a pessoa sai ali toda estrupiada, atrapalhada, não consegue pagar terapia, não consegue pagar advogado e fica perdida. E muitas vezes essa ordem vai ter que pular. Primeiro ela vai buscar se organizar financeiramente. Raiza, o que você falaria para essa pessoa ali? Que ela fala, gente, tô ferrada, não sei o que eu faço, não sei o que entra, o que sai. Como que você orientaria essa pessoa? É olhar mesmo para aqueles gastos ali, organizar. Peraí, vamos anotar? Vamos. Não sou da tecnologia, não gosto de aplicativo, não gosto de planilha, então vamos pegar um caderninho, vamos anotar ali no caderninho. Gastei R$10 na padaria, anota os R$10 da padaria, porque no final a gente vai ver o que a gente pode evitar de gastar ali, naquele momento de dificuldade, para poder reestruturar aí. Não, então tem que me organizar aqui financeiramente primeiro, porque eu preciso de uma terapia. Então eu vou ver aqui quanto que eu preciso para terapia, da onde eu posso cortar aqui para poder eu começar a fazer a minha terapia. É literalmente sentar a bunda na cadeira e anotar cada centavo que sai ali da sua conta, para que você tenha clareza do que você ganha e do que você gasta. E o que é essencial para gastar, né, gente? Porque muitas vezes o que a gente gasta não é essencial para nossa sobrevivência. Você falou, você vai olhar ali seu cartão de crédito, tem R$1.500 de iFood, mas você não consegue contratar a psicóloga, porque é um valor semanal, fica ali meio óbvio, né, porque é um valor alto. Tem até o famoso meme, gente, como que as várias compras de R$15 viraram 2.000 no final do mês? Mas acontece. Acontece. Inclusive, eu confesso que eu tô nessa aí. É iFood e Uber, gente, meu dinheiro vai todo nisso.
Tem que planejar. E, assim, às vezes é importante você ter um profissional para estar do seu lado. Eu vejo muito. O momento que eu tento fugir do meu planejamento financeiro é quando eu tenho algum gasto e eu não quero anotar ele. Você sabe que você está fazendo errado, né? Sabe que é um gasto sem necessidade naquele momento e aí você fala, eu não vou anotar aqui agora não, porque eu não quero ver isso aqui. Vou deixar passar, que daqui a pouco eu volto. E nunca volta. Exatamente. E aí a desorganização vem toda, porque é uma disciplina, né? A gente estava falando aqui antes de começar da disciplina. O lidar com o dinheiro é disciplina também. É a gente ter ali aquela disciplina de anotar, de olhar, de cuidar e pensar, não, eu preciso disso aqui. Talvez, muitas vezes, a resposta vai ser não. Naquele momento, a gente não precisa daquilo ali. A gente está indo para aquele gasto para satisfazer uma falha emocional que está naquele momento e que esse gasto vai trazer esse conforto emocional para a gente. E muitas vezes esse gasto faz com que você não tenha acesso a uma coisa que realmente te geraria conforto, te ajudaria a sair daquele momento, a se reestruturar. E eu não falo nem só da terapia, às vezes é ir sair com as suas amigas para tomar um café. Gente, tomar café gasta dinheiro. Assim, tudo que você vai fazer na sua vida hoje você gasta, né? Então tem que olhar para isso. E eu acho que a disciplina, ela vai tanto nessa parte financeira quanto na parte emocional, que é parar antes de fazer uma coisa e pensar como que você vai fazer aquilo. Esse ano, eu li pela 3ª vez aquele livro Comunicação Não Violenta, que eu acho que vale muito a pena ler se você está tendo um conflito. Porque a gente cria ali uma estrutura de como responder. Então, você chega em casa e fala, nossa, mas de novo, esse tanto de sapato aqui, sei lá o quê, você fez isso de novo, por que você sempre faz isso? Ao invés de se comunicar de uma forma assertiva e que não ataque o outro. Esse, inclusive, é exemplo do livro, né? Ao invés de falar, você sempre faz isso, você é um desorganizado, você é péssimo, e sua mãe realmente ela não te deu educação, e aí você casou comigo e acha... Eu tô falando isso porque acontece no dia a dia. Vira e fala, olha, você deixou os sapatos ali na sala, eu fico muito frustrada quando isso está acontecendo, me irrita, você pode, por favor, a partir de agora, deixar sempre ali na área do sapato? Na minha casa é na área de serviço? Pode. Porque você falou o que aconteceu, você falou o seu sentimento e você deu uma solução, né? Exato. É aquilo que eu falei, né? É você aprender a falar dos seus sentimentos ao invés de acusar o outro, né? Você sempre faz isso dessa forma, né? Então, o que eu sinto quando você faz isso, né? O que isso remete em mim, né? O elaborar os sentimentos, o entender o que eu sinto. É raiva, é tristeza, é mágoa, é frustração? O que é, né? Que eu tô sentindo nesse momento por uma atitude que veio ali de uma outra pessoa. E de onde vem isso, né? É assim, por que o sapato na porta me incomoda tanto? Sim. De onde vem? Por quê? Porque é só um sapato na porta. Por que ele te incomoda tanto? Por que incomoda mais uma pessoa e incomoda menos a outra? Por que aquilo é uma questão para você? E às vezes o que tá incomodando a gente, o outro nem percebe, tá fazendo sem perceber. Então, a importância do falar. Por exemplo, aconteceu umas 2 semanas em casa. Eu chegava no espelho pra maquiar, uma marca de mão no espelho. E eu não entendia. Eu falava, gente, e aquilo começando a gerar uma ansiedade e uma coisa. E eu falei, não, vou ter que falar, olha... Evita de quando for escovar o dente, põe a mão no espelho, porque tá ficando marcado. Quando eu vou me maquiar, tá difícil, porque tá... Aí, parou. Acabou. Resolvemos uma questão que poderia ter se tornado um conflito por uma coisa boba, né? Que tava incomodando a mim, ele tava fazendo sem perceber, mas que eu pontuei e pedi, né? Pra não fazer, pra evitar, pra ter atenção e resolveu, acabou. Então, são esses pequenos ajustes que às vezes a gente não cuida e acaba enchendo o cesto, né? Enchendo até transbordar. Exatamente isso, gente. Novamente, se deixar, a gente fala aqui o podcast inteiro, porque o tema é interessante. Mas caminhando para o final, eu gostaria que todo mundo desse o seu entendimento desse momento de dúvida. Vou separar, não vou separar, tem um conflito, o que eu faço? Isso dentro da sua área. Acho que o principal, né? Acho que assim, eu falo sempre disso, o povo brinca que eu prego a palavra da terapia. Mas a questão é essa, assim, o que eu preciso fazer? Se eu pudesse te dar uma lista para facilitar a sua vida, se organiza para pagar uma terapia. Vai para terapia. Se com a terapia tiver difícil, ou tiver difícil começar a terapia,
procura uma ajuda psiquiátrica. Então, você vai pro psicólogo e pro psiquiatra inicialmente. De lá, buscar organizar sua vida financeira e entender qual é esse processo. Mas para você conseguir fazer tudo isso, medicação e terapia, às vezes, são essenciais. Então, eu começaria por aí. Eu, seguindo aqui a linha da Ana, né, obviamente, primeiro, a terapia vai te ajudar, ela vai te favorecer no autoconhecimento, na resolução de seus conflitos, no seu equilíbrio emocional. Ela vai te proporcionar esse autoconhecimento que você vai levar para todas as áreas da sua vida. Então, você vai se organizar financeiramente, você vai poder se organizar juridicamente, caso seja o caso, né? Caso você decida realmente, vou me separar, né? Mas pensando nesse momento, né, em que você está vivendo crise, identificar, né, o que está causando a crise, por que eu estou tendo dificuldade nisso ou naquilo, e aí realmente a terapia é um bom começo, né? O psiquiatra pode ajudar também com uma medicação que às vezes vai realmente ajudar no momento de crise maior, e ir se estruturando aos poucos, né? Tendo paciência e confiando no processo, né? Porque tudo é um processo e nada vai se resolver em um dia, 10 dias, em um mês. As coisas vão acontecendo e vão fluindo. Então, eu também começaria com planejamento, com terapia, com diálogo. Com certeza, o emocional estando bem, né, trabalhado ali, o financeiro ele já começa a alinhar ali também junto com o que está melhorando do emocional e vai sendo uma corrente, né? Um elo encaixado no outro que vai dando sequência para aquilo ali e vai estruturando a vida inteira, assim. Então, se você está nesse processo, nessa dificuldade, de novo, começa com a terapia, que isso aí pode já te ajudar a começar a estruturar a sua vida financeira. E aí depois a gente vem com um planejamento mais completo, né? Assim, para estruturar melhor a sua vida financeira, para que você consiga sair dessa situação da melhor forma possível e o mais preparado e planejado possível. Acho que ficou muito claro para todo mundo aqui que se você puder ter assistência desses profissionais, seja planejador financeiro, psicólogo, psiquiatra, advogado, isso vai te ajudar tanto a entender o momento que você está vivendo e ver os caminhos que você pode traçar, quanto passar por um divórcio, se for o caso. E assim, o conselho que eu dou para quem está ouvindo o podcast é: procure um profissional que te passe confiança e com o qual você consiga se conectar. Porque você se abrir e ter um diálogo sincero com esse profissional é importante. Você não pode esconder da sua advogada que você tem um patrimônio que o marido não sabe. Ela precisa saber. Você não pode esconder da sua psicóloga que você teve ali aquele comeback com o marido que você está querendo separar. Você não pode esconder da sua planejadora financeira que você gastou R$ 1.500 de iFood. Ela precisa saber. Da mesma forma, você não pode esconder da psiquiatra que na sua família tem um histórico de bipolaridade, porque isso tudo vai influenciar na tomada de decisão e no apoio que esses profissionais conseguem te dar, né? E se você gostou desse conteúdo aqui, lembra de nos seguir. Você encontra esse podcast nas plataformas de podcast e nas redes sociais com @dialogosautênticos.podcast. E você também, se você se conectou assim com as profissionais que estão nessa mesa, nossos contatos vão estar aqui na descrição desse podcast. Gente, spoiler do próximo episódio. Decidi me divorciar. Isso sai caro? A gente vai descobrir aqui no próximo episódio. Lembra de nos seguir para você não perder, tá? Ah, mas eu não quero divorciar. Segue, vai ter informação importante. Nos vemos no próximo episódio.